Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui o slide aqui. Como eu falei, preciso de um pouquinho de paciência aí comigo, que é a minha primeira experiência. Daniel já está pós-graduado nisso aí, né? Eu tenho que share screen aqui, né? Share screen aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, não? Então tá. Então, assim, só para a gente lembrar, né? A gente passou aí esses tempos estudando, né? A vida e o ministério de Paulo. E os últimos grandes eventos, né? Foram aí a terceira viagem missionária, que levou aí de 4 a 5 anos, né? A gente já estudou o julgamento dele em Cesareia, que foi aí de 3 a 4 anos que ele ficou. Então, às vezes a gente lê o livro de Atos, né, 2, 3 capítulos, a gente acha que foi tudo muito rapidinho. E, na realidade, foram ali 3, 4 anos entre um episódio e o outro, e a viagem dele, né, para Roma, que é aquela viagem que tudo que podia ter acontecido de errado aconteceu. Né? E aquela viagem inteira, né, se a gente parar ali para analisar, foi quase um ano de viagem. E o livro de Atos ele termina, né, com o Paulo como um prisioneiro em Roma, e fala que ele morou ali durante 2 anos, né, e fala que foi efetivamente um momento mais tranquilo da vida dele. Né? Algumas outras cartas, né, sugerem que depois ele tenha sido solto, e fala-se muito que Paulo queria viajar, queria ir para a Espanha, né? Queria fazer uma viagem missionária à Espanha. Algumas pessoas falam que ele fez efetivamente essa viagem. Teve uma última viagem missionária que não foi registrada, né? E a tradição diz que ele foi morto, né? Aproximadamente lá entre 64 e 67, executado por Nero. Então, só título de curiosidade, né? A gente entender um pouquinho aí essa mas eu queria que a gente como é que eu passo aqui para o próximo slide? Aqui. Passou o slide aí para vocês? Dá um ok aí, passou? Passou? Tá bom. Estou vendo a mão pequenininha, aqui da. Então, assim, o interessante é que no final da viagem, né, de Paulo, a gente vê que lá em Malta, né, algumas coisas que a gente não via há muito tempo, né, sendo registrado na história de Paulo, e foi justamente quando ele foi lá ele parou, né, na ilha de Malta, e algumas coisas que não aconteciam há muito tempo, né, como milagres, né. A Bíblia fala que, no livro de Atos, ele fala que o líder da ilha estava adoentado, estava adoecido, e Paulo foi lá, curou, né, novamente. Então, como se estivesse voltando aquele ministério que, durante toda essa tribulação, ficou meio em suspensão. E ele curou não só o líder da ilha, mas também ele foi, né, e foram levadas todas as pessoas doentes da ilha, e ele foi curando essas pessoas, né, como se fosse uma retomada, né, de alguma coisa que estava há muito tempo, ficou vários anos, pelo menos não sendo citada, como aconteceu lá na como aconteceu lá em Efésios, por exemplo, que a gente via que até os lenços de Paulo realizavam milagres e curavam as pessoas. E como essa viagem de Paulo demorou ali, eu queria dividir essa última fase em 3 momentos, tá? Então, se vocês tiverem qualquer... Eu tô aqui com as telas minimizadas aqui, né? Mas se vocês quiserem interromper aí qualquer momento, é só me falar. E eu queria dividir esse final em 3 momentos diferentes para a gente poder
para a gente poder discutir, tá? Então, o primeiro momento foi assim que ele chegou em Roma. E, como eu falei, essa viagem dele levou quase um ano entre ele sair de Cesareia de barco e ele efetivamente chegar em Roma. E aí o Paulo chega, né? Então, nos versículos de 17 a 21, a gente vê que Paulo ele chega preocupado, né? Preocupado porque tinha ali toda uma questão jurídica atrás dele, toda uma preocupação. E a primeira coisa que ele fala, 3 dias, lá no verso 17, fala, 3 dias depois, ele chamou os líderes judeus para se juntarem e se explicar, né? E se justificar para eles, né? Falou, olha, eu não fiz nada contra vocês, né? E eles me mandaram para cá para que eu fosse julgado por César. E nessa parte que está aqui em amarelo, né? Fala, olha, e eu não fiz, e eu não tenho nenhuma intenção de trazer nenhuma culpa, né? Ou nenhum julgamento para o meu próprio povo. É interessante que Paulo ele chega, né, como um condenado em Roma, né? E ele se dirige ao povo judeu falando, olha, eu não quero apresentar nenhuma acusação contra vocês, judeus. Eu achei muito interessante, né, essa preocupação de Paulo, porque o povo judeu, né, ele foi para lá sendo julgado injustamente, condenado pelo povo judeu. Ele chega em Roma falando, olha, eu não quero apresentar nenhuma, né, queixa ou nenhum julgamento contra vocês. E por isso eu quero conversar com vocês. E aí o mais interessante que acontece é que os líderes judeus falam, né, está ali sublinhado, olha, a gente não recebeu nenhuma carta contra você, a gente não sabe nem o que aconteceu, né? Mas o que acontece, né? Ele fala lá no 22. Mas nós estamos muito interessados, né? Nós estamos muito curiosos para saber, né? Porque todos têm falado a respeito dessa seita que você está aí promulgando, né? Que você está aí divulgando. E eu achei muito interessante, né, esse momento aqui, que é justamente, né, o cuidado de Paulo para com os judeus, né? E a gente vê que isso é uma coisa recorrente, né? Toda vez que Paulo chega numa cidade, a primeira coisa que ele sempre fazia era procurar um templo, né? Procurar um templo judaico e se apresentar e apresentar a fé, apresentar Jesus como cumprimento das promessas, né? E apresentar isso para o povo. E aí acontece uma coisa muito interessante, né? Porque Paulo ele está sendo julgado pelos judeus, né? Está sendo confrontado pelos judeus, mas ao invés, né, dele ser ali condenado, né? Ele é promovido ali uma reunião e fala que assim um número enorme de pessoas resolveram se juntar, né, e conversar. E Paulo teve a oportunidade, né, imagina se está acontecendo nos dias de hoje, né? Diz que ele falou de manhã até de noite. O pessoal não tem hoje paciência para ouvir 1 hora de culto, né? E Paulo chegou lá e o grande número de pessoas e ele explicou, né, a palavra de Deus, pregou a palavra de Deus durante um dia inteiro. Imagina lá 12 horas ouvindo Paulo falar do Evangelho, explicando a lei de Moisés, explicando os profetas e tentando mostrar para eles quem era Jesus. E é interessante que a gente pensa, né, muitas vezes, de que depende de nós, né? Depende convencer as pessoas, né? Conversar, apresentar o Evangelho, apresentar a graça de Deus, né? A gente imagina muitas vezes que depende de nós, da nossa capacidade, da nossa competência. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, né? A gente está vendo ele aqui no final do ministério dele, o homem cheio do Espírito Santo, o homem cheio de Deus,
né, um homem batizado pelo Espírito Santo, tantas, né, tantas experiências de cura, tantos milagres, mas ele fala lá no verso 24 que alguns eram convencidos pelas coisas que ele falava, mas outros absolutamente não acreditavam, não criam no que Paulo dizia. Então, assim, longe de ser uma unanimidade, né, longe da gente entender de que, né, Paulo era a pessoa mais qualificada para falar sobre essas coisas, para dizer sobre isso. Paulo pregou, Paulo apresentou o plano de salvação, apresentou Jesus, mostrou tudo, mas, assim, não foi unanimidade, muito longe de ser uma unanimidade, né? Muitas pessoas entenderam, né? E a última parte, né, que eu acho que o que eu queria que a gente abrisse um pouquinho mais para conversar, né, para a gente debater um pouco mais sobre o assunto, é que eles, né, entraram, eles não concordaram, né, e eles começaram a ir embora. Começaram a ir embora e Paulo fez né, a sua palavra final, né? E eu acho interessante, né, que ele fala assim que o Espírito falou a verdade, e aí ele falando, né, através da palavra, né, ele dizendo, cara, que o Espírito Santo falou através dos ancestrais, através do profeta Isaías, né? E ele fala assim, olha, vai para o povo e fala, e você vai estar ouvindo, e essas pessoas vão ouvir, mas não vão entender. Elas vão estar vendo, mas não estarão percebendo. Porque o coração desse povo é endurecido. Eles ouvem com seus ouvidos, mas eles fecharam seus olhos. Então, esse eu acho assim, é o ponto que eu vejo que é o mais importante, né, da gente justamente estar discutindo, é justamente isso, né? O que quer dizer isso da gente ver e não perceber, e da gente ouvir, né, e não compreender? Será que isso é uma coisa que isso pode estar acontecendo hoje no nosso meio, né? Será que a gente pode estar passando por esse mesmo momento, né? E acho que a gente é um momento em que muitas coisas estão acontecendo, né? Muitas coisas estão acontecendo e a gente precisa entender o que as coisas estão acontecendo, né? Mas principalmente aqui, né? Dentro do nosso contexto, né? Evangélico, dentro do nosso contexto das coisas de Deus, né? Será que isso é uma coisa que a gente pode estar acontecendo com a gente também? Será que a gente pode estar vendo, ouvindo coisas acontecendo e não percebendo, né? E eu não estou nem, né, como o Daniel até tinha sugerido, a gente tirar todo o foco do coronavírus, o objetivo não é, acho que está todo mundo já cansado cansado do vírus, né? Então, assim, nosso foco não é coronavírus nem nada, mas eu queria trazer isso para a nossa vida espiritual mesmo, sabe? E às vezes Deus pode estar falando alguma coisa e a gente está vendo que Deus está falando, mas a gente não está conseguindo perceber, a gente não está conseguindo entender. Eu acho que esse é um momento assim que a gente precisa muito da sensibilidade do Espírito Santo, né? Estamos todos perdidos, né? Todos perdidos, né? Tentando entender o que aconteceu, o que vai acontecer pelos próximos tempos, né? E a gente precisa muito entender, né? E traçar, né? Caminhar essas próximas etapas aí, né? E a gente percebe assim o que o apóstolo Paulo fez, né? Ali nesse momento, inclusive aqui até durante essas duas últimas viagens missionárias, né, e esse período em que ele passou em Roma, ele escreveu ali várias cartas, né? Foi um momento de meditação, foi um momento em que ele mudou toda a história da humanidade,
justamente por essa sensibilidade de entender o momento, a sensibilidade de compreender, né? Criou-se ali a nação cristã, que o mundo ali, o reino estava dividido, né, na nação judaica, né, a nação muçulmana, né, e o Estado de Roma, que era um Estado muito ligado, né, muito ligado à mitologia grega, né, a religião dele estava muito ligada à mitologia grega, e nasce ali, né, com Paulo, lógico, com Jesus, né, mas o maior difusor, né, de toda a tradição e a religião cristã, né, a gente entende hoje, até pelos escritos, pelos registros, que foi o apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo escreveu as cartas que hoje são os maiores, né, fundamentos os fundamentos hoje da religião cristã. E ali, o período que Paulo passa em Roma, né, pregando o evangelho, o período que ele passa em Roma pregando o evangelho é um período muito curto, mas que ao mesmo tempo é um período muito curto, mas que criou aí o grande fundamento, né, lógico, em cima de Jesus, né, que é a nossa pedra angular, mas foi a pessoa que em Roma ele conseguiu, e nesse momento aí, né, ele rompe com a igreja, ele rompe com os judeus, e ele se dedica totalmente a pregar o evangelho, né, aos gentios e cria aí a nação cristã. Né? E o quanto foi importante, né, para Paulo justamente esse momento, né, de conseguir enxergar e entender o que estava acontecendo, né, enxergar e perceber o que estava acontecendo, né, e conduzir a igreja nesse momento aí de grande tribulação que viria logo em seguida, né? A gente sabe que o próximo governador foi Nero, e foi um período extremamente difícil para a igreja cristã, né? Inclusive o momento em que Nero, né, assassina, a tradição cristã diz, né, que foi Nero que matou o apóstolo Paulo, né? Então assim, todo o fundamento e assim, o que eu queria assim que a gente discutisse um pouco, né? Queria abrir um pouquinho a discussão aí para o Daniel, para o pastor Juma, né? Para o Wagner que está aí também. Não sei se o Wagner está com áudio, ele pode participar com a gente. O que vocês entendem, né? Por isso que aconteceu, né? Com a igreja de Israel, né? Com a igreja judaica, disso deles ouvirem, mas não conseguirem entender, né? De verem, mas não conseguirem perceber, né? E como é que nós, como cristãos, podemos não cair dentro dessa mesma cilada, né? Que a gente esteja aí sempre ligados, né? Antenados, né? Na dependência do Espírito Santo, para que a gente consiga ter o olhar, né? Enxergar além daquilo que a gente está, né? Simplesmente, né? Vendo além desses horizontes aí mais óbvios, né? Porque o povo judaico ele tinha um cenário óbvio na frente deles, que eram as leis, os profetas, o Moisés, né, e os profetas, mas eles não conseguiram enxergar o que Deus estava realizando através daquele momento, né? E o quanto isso é importante. Então, eu queria abrir aí a discussão, né? A gente tem aí mais alguns minutos, né? Mais uns 10 minutos aí antes da gente de cortarem a gente, né? Então, queria abrir aí para vocês. Ricardo, a gente, esse episódio em Roma, né, mostra de fato, aí, olha, Paulo rompeu de vez com a igreja judaica, né? De fato, foi um momento em que parece que Paulo falou, agora eu vou me dedicar aos gentios. E assim, Fala mais, porque está ficando mastigada a tua fala. pronto, ouvindo agora? Acho que a conexão está
Só um pouquinho, peraí. Algum sinal de vida aí, gente? Na minha voz, não, né? Conexão. Melhorou? Ouvindo agora? Ouvindo? Não? Ah, tá. Eu tirei a minha imagem aí para ver se melhora a transmissão. Realmente, está com problema de conexão. A net não está ajudando muito. Mas o que eu estava dizendo, em Roma a gente vê de fato Paulo rompendo, né, com a igreja judaica, vamos assim chamar, e se dedicando a partir daí aos gentios. Olhando isso do ponto de vista humano, né, a gente vai dizer, bom, judeu, povo de coração duro, né, povo de dura cerviz, como a Bíblia diz, né, a linguagem bíblica. Mas isso é na nossa perspectiva humana. É claro que Deus tinha um propósito para isso tudo. E o propósito era justamente o que aconteceu na sequência, que foi a dedicação de Paulo aos gentios. Então, assim, a gente tem um aprendizado, tem, né? Por que os judeus não enxergaram, por que eles não viram? E na igreja atual, o que a gente está deixando de ver, de perceber da vontade de Deus, do propósito de Deus? Mas voltando um pouquinho para a história de Paulo, é interessante que a gente vê nesse finalzinho do livro de Atos, Paulo, que tinha tido uma vida extremamente frutífera, um ministério frutífero, com muitas vidas, muitas almas ganhas para Deus, né? E a gente vê no finalzinho, ele vai para Roma para ser como preso, né? Para ser julgado pelos romanos, e ali Deus dá a ele um tempo a mais, ele fica preso numa própria residência, numa prisão domiciliar, onde ele podia receber pessoas, conversar com pessoas. E a gente vê que, por um lado, os judeus fecharam as portas, como que os gentios abriram as portas e vinham falar com Paulo. E, a partir dali, vamos lembrar que Roma era a capital do mundo naquela época, a partir dali o evangelho não teve mais barreiras e fronteiras, ele se espalhou por todo o mundo, e foi assim que ele chegou até nós, até o Ocidente, até a Europa, até os extremos, né, os extremos da Ásia. Então, assim, por um lado, a gente vê o que precisamos aprender, né, com esse endurecimento dos judeus, com essa cegueira que eles lidaram com essa questão da chegada de Messias e da palavra do Evangelho, mas, por outro lado, também entender o propósito maior de Deus. Conseguiram ouvir a minha palavra aí ou eu estou mudo? Ouvimos sim, Daniel. Mais alguém gostaria de falar? Pastor Juma, pode falar inglês também, Wagner. Okay. Good morning, everybody. I'm sorry, I have to go in English. What the interesting in this part is that Paulo he didn't care about the situation. He didn't look around him. What's the situation he is, but he kept continuing preaching, teaching. He kept continuing speaking about God. Even he was under it's kind of jail. He was in his own house renting, but he is under the control of the government or the Romans. But he didn't stop to keep teaching and continuing and writing letters for the churches. This trip, the third trip, it's really show us how much Paul was thinking about the others, thinking about the other churches, thinking about the other people. And when he heard this kind of voice, when he spoke about the voice to Isaiah to go to your people, I think this is our mission. I believe this is our calling from God, to go to our people, to tell them.
they hear, they accept, they don't accept, it depends on them. So that's what I would like to share. I know the time is running. Okay. Ok. Wagner. Se você está tentando falar, nós não estamos te ouvindo. Eu não sei se você está com o microfone aí ou não. Acho que a gente não está conseguindo ouvir o Wagner aí. Mas o que eu até passei um videozinho um pouquinho para vocês antes, né? Que eu achei muito interessante, um vídeo do filme, né? E esqueci o nome do filme agora. E ele fala justamente sobre a identidade, né? O que é. E eu vejo isso muito forte, né, na vida de Paulo, né? Hoje a gente precisa, eu vejo que nós, como cristãos, né, às vezes o ser cristão ele assume o último lugar, né, na nossa pergunta assim, quem é Ricardo? Ah, Ricardo é administrador, Ricardo é pai de Arthur, Davi, Letícia, Ricardo é isso. E assim, isso acaba refletindo um pouco, né, justamente isso o que a gente gasta mais tempo, né, na nossa vida fazendo, desenvolvendo e sendo, né? E a gente vê isso muito claro na vida de Paulo. Paulo era, antes de tudo, né, servo de Deus. Antes de tudo, a maior preocupação dele era com o reino de Deus. E isso fez toda a diferença do mundo, né? Isso fez toda a diferença. E a gente vê essa diferença hoje, né, refletida hoje, né? As maiores nações, as maiores potências mundiais hoje, não sei se ainda agora, né, mas durante muito tempo eram nações cristãs influenciadas pela pregação de Paulo, né, pelas cartas de Paulo. E a gente precisa talvez recuperar isso, que vai chegar um momento, vem momentos agora em que toda a nosso propósito de vida vai ser questionado, né? Todos os nossos objetivos de vida vão ser questionados. Por que você está defendendo isso? Por que você está defendendo Jesus? Né? Por que você está defendendo que precisa aceitar Jesus? Não basta ser bom, né? Olha o que as nações cristãs fizeram hoje com o mundo. A gente vê os Estados Unidos, a nação bélica, né? Em que absolutamente não reflete a mensagem de Jesus. E talvez venha aí um momento em que vai ser proposta uma paz, né? E Jesus não vai fazer parte dessa paz. E vai ser justamente o momento em que nós seremos questionados, né, da importância desse Jesus. E a gente sabe, né, e eu vejo muito que esse momento agora, né, a gente vive um momento de paz relativa, mas não um momento. Paz não quer dizer ausência de conflitos. Nós vivemos um momento extremamente conflituoso, né, mas que dizem que existe uma paz. E eu vejo que esse vai ser o momento em que justamente a nossa identidade como cristãos, né, vai ser questionada, e vai ser o momento em que nós precisamos aí ter muito claro para nós mesmos, né, a importância de Jesus, né, a importância da nossa fé, né, a importância disso tudo que nós cremos e professamos, para que a gente consiga, né, enxergar e ver, né, perceber as coisas e continuar, né, na presença e na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino dizendo que Jesus falou, né? Porventura o Filho do Homem achará fé na terra, né? E que no nome de Jesus nós sejamos aqueles que permanecem, né, na fé de Jesus Cristo, mesmo quando o mundo inteiro vier questionar a gente sobre a nossa fé, sobre por que nós acreditamos nisso, né? A gente consiga ter muito claro o que Paulo tinha ali naquele momento. E Paulo tinha essa consciência justamente, não era porque as pessoas estavam se convertendo, não era porque estava todo mundo acreditando, mas era pela identidade dele mesmo. Ele, antes de todas as coisas, ele era cristão. Antes de todas as coisas, ele era, né, esse servo de Deus.
Então, a minha oração, né, é que a gente consiga, né, perceber, enxergar e, acima de tudo, né, assumir a nossa postura e a nossa identidade como cristãos, para passar aí esses últimos momentos aí, que são os momentos finais que, né, da reta final da nossa vida cristã aí, e que a gente possa, como disse Paulo, né, no final do ministério dele, combati o bom combate, encerrei a carreira e ainda, além de tudo, ainda guardei a fé. Né? Que Deus nos abençoe aí. Se alguém quiser mais algum minuto aí, fica à vontade. Fala mais alto. Deixa eu tirar o vídeo para ver se melhora. Melhorou agora? Está ouvindo sem o vídeo? Acho que com a imagem está complicada aí, né? Mas é só ir agradecendo aí ao Ricardo, né, pela palavra, pela lição aí, a gente pôde aprender um pouco mais. E só para finalizar, Ricardo, tem como você fechar seu microfone, Ricardo? Deixa eu fechar aqui. Aí. Então, eu gostaria só de pedir aos irmãos, enquanto a gente não cai a conexão, né, que está encerrando, oração. Inicialmente, eu já adiantei no grupo algumas coisas. Eu fui convocado esta semana, surpreendido aí com a convocação da empresa para trabalhar num grupo de emergência justamente contra o Covid, contra o vírus. Nós estamos enfrentando uma situação difícil na companhia. Nós temos casos já de uma plataforma de petróleo aqui no Espírito Santo que interrompeu completamente a produção. Então, eu peço as orações dos irmãos, né, sobre esse trabalho que eu tenho feito. Eu tenho estado trabalhando aí. Hoje, por exemplo, eu consegui uma folga, mas ontem eu cheguei em casa já de noite. E todos os dias tem sido isso. Eu gostaria também de lembrar, viu, gente, só para a gente estar orando pelo pastor Juma e a Irene, porque, como eles compartilharam já com a gente algumas vezes, né, é um desafio grande para eles, estrangeiros ali, morando em São Paulo, uma cidade em que já é difícil a vida em tempos normais, imagina em tempos de coronavírus, né? E uma das reclamações dele é a solidão em São Paulo. Pronto. Uma das reclamações, né? Se não é das reclamações, mas uma das questões que ele coloca para a gente, dos desafios, é a solidão ali em São Paulo, a necessidade de pessoas até de serem pastoreados. Então, estejamos orando também pelo pastor Juma, pela Irene, com seus 5 filhos, né? Para que esse ministério ali, tão desafiador com a comunidade árabe de São Paulo possa ser frutífero. Né? Esse é um dos grandes desafios, não é o único, mas o mundo muçulmano, o mundo islâmico é um dos desafios para o Evangelho. Né? Então, é isso.